Regimento Interno do TRT do Maranhão. Paramos na seção 4A, da permuta. Artigo 60. É permitida a permuta entre si de juízes do trabalho de primeiro grau de jurisdição, observada a classe a que pertence o magistrado. Parágrafo 1. A permuta entre juízes da mesma região dependerá da aprovação do Tribunal Pleno, ouvidos os juízes mais antigos do que o mais novo dos permutantes. Parágrafo 2. A permuta entre juízes de uma região para outra se fará com a anuência dos tribunais regionais competentes mediante aprovação do Tribunal Pleno ou órgão especial. Parágrafo 3. O TRT de origem do magistrado não vitalício fornecerá ao regional destinatário, de modo confidencial, informações sobre as atividades desenvolvidas por ele no exercício da magistratura naquele regional. Parágrafo 5. A permuta não será concedida quando um dos candidatos tiver requerido aposentadoria. Artigo 61. É permitida a permuta entre juízes titulares de vara do trabalho da 16ª Região, observada as seguintes condições. Inciso 1. Requerimento conjunto dos dois interessados dirigido ao presidente do tribunal. Inciso 2. Informação da Corregedoria Regional de que não há atraso nos serviços dos requerentes. Inciso 3. Ciência dos demais juízes titulares de vara mediante publicação do requerimento no Diário de Justiça. Inciso 4. Ausência de impugnação de juízes titulares de vara do trabalho mais antigos que os requerentes. Parágrafo 1. O prazo para impugnação será de 15 dias, contados da publicação no Jornal Oficial do ato que recebeu o requerimento de remoção, podendo ser relevado na hipótese de expressa renúncia a igual direito pelos juízes que precederem os requerentes na ordem de antiguidade. Artigo 62. Aplica-se aos juízes substitutos ou titulares de vara do trabalho que permutaram o disposto no artigo 56-A deste regimento interno. Seção 4B. Da remoção para outro regional. Artigo 63. A remoção de juiz do trabalho substituto de uma região para outra far-se-á com a anuência dos tribunais regionais interessados. Artigo 63-A. O magistrado interessado em ser removido deverá, no prazo estabelecido no edital de remoção do regional de destino, formular seu pedido à presidência, instruindo com documento comprobatório de que há cargo vago no tribunal pretendido. Artigo 63-B. A presidência determinará a autuação do processo e o encaminhará à, inciso 1, diretoria de pessoal para emitir certidão acerca, alínea A, do preenchimento do percentual mínimo de 85% do quadro de juízes do trabalho substitutos, alínea B, da existência de processos com pedidos de remoção em tramitação e, alínea C, de ter o magistrado pelo menos 2 anos de exercício no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Inciso 2. Corregedoria para prestar as informações concernentes ao magistrado peticionante relativas às seguintes condições. Alínea A. Vitaliciamento. E, alínea B. A não incursão das condições estabelecidas no artigo 56-B deste regimento. Artigo 63-C. O corregedor regional emitirá juízo de conveniência e oportunidade acerca do pedido. Artigo 63-D. Colhidas as informações previstas no artigo 63-B, a presidência submeterá a matéria à apreciação do Tribunal Pleno na primeira sessão imediatamente subsequente. Artigo 63-E. O Tribunal Pleno avaliará a conveniência e oportunidade administrativa da remoção, respeitando o limite mínimo de 85% do quadro existente de juízes substitutos. Parágrafo único.
O tribunal poderá não aprovar a remoção em caso de justificado risco de comprometimento na continuidade da outorga da prestação jurisdicional. Artigo 63-F. A aprovação do pedido de remoção dar-se-á por maioria absoluta do Tribunal Pleno. Parágrafo único. Havendo 2 ou mais candidatos, será posicionado em primeiro lugar aquele que ocupe melhor posição no mapa de antiguidade deste tribunal. Artigo 63-G. Aprovada a remoção, a presidência do tribunal comunicará incontinenti ao tribunal de destino a decisão, remetendo-lhe cópia do processo de vitaliciamento. Parágrafo 1. Anuindo o tribunal destinatário, caber-lhe-á fixar prazo razoável para trânsito do magistrado. Parágrafo 2. As despesas decorrentes da remoção para outro regional constituem ônus do juiz liberado. Seção 5 do Procedimento Disciplinar. Artigo 64. Os juízes da 16ª Região têm os seus direitos e vantagens estabelecidas na Constituição Federal e nos estatutos legais que lhes forem aplicáveis. Artigo 65. O magistrado estará sujeito às penalidades disciplinares previstas no artigo 42 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 79, observando-se para apuração das faltas puníveis com as penas de remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão. O procedimento previsto no artigo 27 e parágrafos da referida lei. Artigo 66. O procedimento para apuração das faltas puníveis com as penas de advertência ou censura nas hipóteses capituladas nos artigos 43 e 44 da LOMAN, será instaurado perante o corregedor regional por requerimento do interessado ou ainda de ofício. Parágrafo 1. Instaurado o procedimento, o corregedor identificará a falta e cientificará o magistrado, encaminhando-lhe cópias do teor da acusação e das provas existentes, abrindo-lhe o prazo de 15 dias para a apresentação de defesa prévia e documentos. Parágrafo 2. Vencido o prazo, com ou sem defesa prévia do magistrado, o corregedor fará o pertinente relatório e encaminhará os autos ao presidente do tribunal, que o submeterá ao Tribunal Pleno para deliberar acerca da abertura do processo disciplinar. Parágrafo 3. Uma vez aprovada a abertura do processo disciplinar, o presidente procederá ao sorteio do relator, encaminhando-lhe o processo em seguida. Parágrafo 4. Distribuído o processo, o relator abrirá a instrução processual, concedendo ao magistrado o prazo de 15 dias para a apresentação de defesa e requerimento das provas que entender necessárias. Parágrafo 5. As provas requeridas e deferidas, bem como as que o relator determinar de ofício, serão produzidas no prazo de 20 dias, a contar do despacho que as autorizar, devendo delas serem cientificados o Ministério Público e o magistrado ou o procurador por ele constituído, a fim de que possam delas participar. Parágrafo 6. Fim da instrução, o Ministério Público e o magistrado ou seu procurador terão sucessivamente vista dos autos por 10 dias para parecer e razões finais. Parágrafo 7. Decorrido o prazo para parecer e razões finais, os autos serão conclusos ao relator para exame e apresentação do relatório, sendo em seguida encaminhados ao presidente do tribunal, que convocará o Tribunal Pleno para proceder ao julgamento do processo disciplinar. Parágrafo 8. No julgamento, o relator relatará a matéria e exporá o seu voto fundamentadamente. Artigo 67. Quando, pela natureza ou gravidade da infração penal, for recebida denúncia ou queixa-crime contra magistrado, o Tribunal Pleno poderá, em decisão tomada por voto de 2/3 de seus membros, determinar o afastamento do cargo do magistrado denunciado. Artigo 68. As penas de disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão
determinarão o imediato afastamento do magistrado punido, devendo o presidente do tribunal promover as medidas necessárias à efetivação dos respectivos atos. Artigo 69. O magistrado posto em disponibilidade por decisão do Tribunal Pleno somente poderá pleitear o seu aproveitamento decorridos os 2 anos do afastamento. Parágrafo 1. O pedido de aproveitamento devidamente instruído e justificado será apreciado pelo Tribunal Pleno em sessão reservada. Parágrafo 2. Admitido o aproveitamento, o tempo de disponibilidade não será computado, senão para efeito de aposentadoria. Artigo 70. Todas as medidas punitivas referidas neste capítulo serão decididas pelo Tribunal Pleno por maioria de 2/3 de seus membros em sessão pública e votação reservada, da qual se publicará apenas a conclusão, sendo que a advertência e a censura, que poderão ser deliberadas por maioria absoluta, serão aplicadas reservadamente por escrito, com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado.